E aí galera, eu sou o Dinossauro Master, estamos aqui mais aqui no canal de Tokyo Go Break the Chains. Galera, não confiem na minha palavra. Era pra esse vídeo ter saído ontem, não saiu, então irá sair agora de manhã, como eu disse no post. Ai, ai, ai. Galera, esse vídeo aqui, como eu já estou devendo há muito tempo pra vocês, é o vídeo de possíveis personagens que irão vir para o Tokyo Go Break the Chains. O vídeo não será muito grande, pra ser sincero, porque, bem, boa parte dos personagens que, tipo, tinha pra vir pro jogo já vieram. Mas agora são versões que, tipo, que eu irei mostrar pra vocês. São versões que não se sabe ao certo se tem alguma chance alta ou não de chegar. Por isso que o vídeo vai ser mais curto então, porque são poucas coisas que eu vou acabar trazendo aqui. São coisas poucas, mas que, tipo, eu acho que mudariam muito o jogo. Por exemplo, esse Nak aqui, que eu sinceramente achei que ele ia ser nada quando ele foi anunciado, mas acabou me surpreendendo muito no vídeo passado, vocês viram, com ele podendo diminuir 40% de taxa de penetração e dano crítico do oponente, o que é uma coisa muito, muito boa. E sem contar que ele é um personagem de quinto muito forte, né? Se duvidar, como eu disse no outro vídeo, podendo até passar o Kaneki Mask, talvez. Mas aí a gente teria que entrar naquele contexto de que o Kaneki Mask upa habilidade de carta e tal, e o Naki ele buffa o time, tudo isso. Então, vamos lá para as imagens agora, gente. Rapaziada, estamos aqui agora com o primeiro personagem. Aqui muitos irão discordar, mas o primeiro personagem que eu acho que seria interessante. O primeiro personagem que eu acho que seria interessante vir para o Tokyo Go Break the Chains seria esse Kureomado. Com a Kink, que é, pelo que eu estou entendendo e pelo que eu cheguei a pesquisar, uma Kink exclusiva do anime. E é nítido que aqui eles só tem o direito do anime e não do mangá, porque provavelmente se tivessem do mangá, já teria saído muitos outros personagens. Eu acho que um exemplo que eu poderia dar aqui de personagem que já poderia ter saído seria, se eu não me engano, o Range com a Kakuja dele, que se eu não me engano não é nem do Rei, é do Tokyo Ghoul clássico. Mas eu não tenho certeza porque eu não cheguei a ver isso direito. Mas então, olhando assim que eles têm só o direito do anime, acho que seria interessante colocarem esse Mada aqui, né? Como algum possível DPS da CCG, porque até hoje a gente não teve um DPS do Mado, ou se tem, né? Não sei se aquele Mado original é considerado um DPS. Se ele for um DPS bem ruim, mas seria interessante ter um novo Kureomado que desse bastante dano e aumentasse o ataque da CCG. Estilo Arima de cabelo azul que foi lançado há um tempo atrás. Próximo personagem, galera. Falando no Arima, a gente. Gente, isso aqui é uma coisa que já deveria ter chegado. Não sei como é que fala, não importa. Já é uma coisa que deveria ter vindo pro Tokyo Break the Chains, que seria o Arimi com a Nakurami e a Ixa. Que com certeza, ou se ele acabar vindo, gente, o que vai acontecer vai ser o seguinte: ou ele vai ser um personagem pago, que eu estou teorizando que é o mais provável e o mais certo, ou então ele vai ser um carnaval. Porque, cara, esse Arima não faria nem um pouco de sentido vir em banner comum. É a mesma coisa de você falar, sei lá, que aí Tucaco já vai vir em banner. Então, eu acho que esse Arima aqui, ele seria um personagem pago, mas que, tipo, eu acho que seria interessante. Olha eu dando ideia maldita pra Funcat, ó. Acho que seria interessante que, se acabar dele vir um personagem pago, ele vir em certas épocas do jogo, tipo, ele vir em períodos de carnaval, por exemplo. Entendeu? Mas, caso ele venha como banner de carnaval, enfim, nos alegremos, porque poderemos pegar ele de forma free to play. Mas é aquilo, né, gente? Carnaval é complicado porque estrelar e tudo é chato. Próximo personagem, galera, Raid. Já era pro Raid ter vindo há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. O Raid, se ele fosse chegar, ele com toda certeza seria um suporte, né? Que não atacaria. Ele seria aquele suporte que não bate. Mas eu acho que ele seria interessante um suporte, tipo, Anteico. Porque praticamente o Raid é do Anteico, de uma certa forma. Só que é aquilo. O Raid, ele, acho que ele, eu não sei.
se ele chega a ser Danteico. Mas se ele já chegou a ser Danteico, ia ser interessante esse raid aqui, ele ser Danteico também. Mas eu não tenho certeza, que eu não lembro se o raid já chegou a ser. Mas de qualquer jeito, o Raid, ele já era pra ele terminar há muito tempo, porque é um personagem clássico e tipo muito... Como é que fala? Simples de se fazer, não é uma coisa complicada de fazer o Raid. Complicado é você fazer esse mano aqui. Agora fazer o Raid não é complicado, cara. Tanto que já tem um... Mano, o Raid é simples, é um personagem que era pra ter vindo, é isso que eu tô tentando dizer. Mas enfim, na minha opinião ele seria um suporte que não bateria, mas sim que só bufaria. Aqui nós temos um personagem que eu acho que seria interessante ser um banner exclusivo, mas não de carnaval, que é o Amon na luta contra os Beans, contra os irmãos Beans. Cara, sinceramente, eu acho que esse Amon, quando ele fosse vir, acho que ele seria interessante vir como um personagem controle ou DPS, porque por causa dessa harmona dele aí, né? Desse espadão aí. Mas, cara, eu acho que esse Amon ele pode vir sim, porque é nítido que o jogo ele não tem muito Amon. Então acho que a Funcat uma hora vai pegar e olhar pra isso e vai trazer o Amon com toda certeza. A questão é, não sabemos quando. Porque é um personagem que tipo é quase garantido que vai vir, a gente só não sabe quando, né? É aquele tipo de personagem que tipo a gente não tem nenhuma garantia de que vai vir. Mas como é que eu posso dizer isso? No momento não tem garantia de vir, mas tipo, vai chegar no momento do jogo que a gente vai ter quase plena certeza de que ele vai vir. Eu já tenho certeza que ele vai vir, tipo, porque cara, não é possível que a Funcat vai adicionar, sei lá, o Juice Scorpion, o o Uta loiro e não vai adicionar esse Amon. Não é possível. Cara, eu acho que ele seria um exclusivo ou um carnaval. Aqui nós temos aqui também, eu acho que o Roji, ele tinha que ter mais atenção. Porque ele não tem nenhuma versão de evento, não tem nenhuma outra versão. Só tem aquela versão padrão xoxa dele. Mano, seria muito interessante vir esse Roji de peixeira, eu vou falar Roji da peixeira. Seria interessante ele vir de banner, não exclusivo, mas um banner tipo a Kyoko, entendeu? Que fosse funcionar em áreas específicas do jogo. Acho que seria interessante. Aí você me pergunta, por que eu gostaria que o Roji funcionasse em áreas específicas do jogo? Porque, cara, o Roji, eu não sei, eu tenho uma certa impressão de que o Roji funcionaria em áreas específicas. Eu não acho que, tipo, ele seria aquele personagem que, tipo, funcionaria em todo lugar. Pelo menos não esse Roji da peixeira. Eu gostaria que ele funcionasse em áreas específicas do jogo. Tipo, por exemplo, que ele fosse funcionar melhor no PVP. Entendeu? Tipo, ele tivesse habilidades exclusivas do PVP, da arena em tempo real. Eu acho que seria muito interessante se viesse um Roji com esse tipo de habilidade. Falando em Roji, já temos outra versão dele aqui, que eu acho que essa versão do Roji aqui seria interessante, uma versão de controle. Apesar de que a gente já tem um Roji de controle, né? Então acho que seria melhor se ele fosse suporte ou DPS. Mas se ele fosse suporte, fosse que nem o Nak, tipo, aquele suporte que bate bem. Porque aquele Nak eu não cheguei a testar, mas parece que ele bate muito bem. Então, cara, acho que seria interessante um Roji, esses dois novos Roges aqui, né? Porque querendo ou não, é um personagem que só tem uma versão no jogo. Mas é aquilo, gente. São personagens que, tipo, a gente não tem nenhuma certeza que vai vir. Principalmente o Roji, que o Amon ainda vai. Dá pra gente teorizar que ele vai vir. Agora o Roji, ele é um personagem muito esquecido. Então acho bem difícil dele vir, mas eu acho que tem uma chance. Aqui, ó. Aqui eu acho interessante chegar isso aqui quando a Funcat tiver sem personagem. Que é o Kuzen Yoshimura. Sem estar na versão coruja. Até agora a gente teve duas versões dele. O coruja de elemento verde e o de elemento roxo, de carnaval, né? Que foi o novo que chegou recentemente. Mas seria interessante ter algum... Como é que fala? Algum coruja... Algum Yoshimura suporte. Porque, cara, até agora a gente não viu uma versão humana do Yoshimura. Eu acho que seria muito interessante vir ele ou como suporte ou como controle. Só que o controle tem aquela questão de que o controle bate, né? Então eu não sei como que ficaria se fosse controle, por exemplo. Porque, tipo, eu acho que os DPS o Yoshimura não iria combinar muito. Mas eu acho que seria interessante sim esse Yoshimura vir. Inclusive, eu acho que seria interessante ele ter uma habilidade semelhante à do Washu. Eu acho que seria bem interessante isso, já que ambos são líderes de organizações, né? Aqui a gente tem ainda no Yoshimura o Kuzen Yoshimura ainda jovem. Eu acho que esse
tipo de personagem poderia vir como carnaval. Eu acho que, tipo, por mais que esse Yoshimura seja passado, eu não acho que, tipo, que ele fosse pegar ruim que nem o Uta. Porque esse Yoshimura, ele é um personagem interessante. O Uta do cabelo loiro, ninguém. Foi meme vindo de carnaval. Mas eu acho que esse Yoshimura aqui seria interessante ele vir de carnaval. E eu acho que ele encaixaria bem como um personagem de talvez tanque. Mas eu acho também que ele poderia ser um ótimo controle. Tipo, olhando assim, batendo o olho no personagem. Tipo, o que eu acho que combinaria com ele. Eu falo isso, mas eu não tenho nem ideia de que habilidades os personagens teriam. Mas eu acho que, tipo, eu falo em questão de aparência do personagem, viu, gente? Mas eu acho que ele poderia vir com um personagem de carnaval, tipo. Não como um personagem, tipo, pra agora, né? Mas, tipo, como um personagem bem lá pra frente. Vamos lá. Gente, a Kaia. Cá entre nós, a Kaia é outra personagem que é um pouco esquecida, porém mais lembrada, por exemplo, que o Roji. Pelo menos eu acho assim. E a Kaia, a gente tem uma versão dela que, se eu não me engano, no Tokyo Break the Chains 1.0 ela era muito boa, se eu não me engano, pelo que eu já ouvi as pessoas falarem. Mas nesse Tokyo Ghoul ela é muito ruim. Então acho que seria interessante vir uma Kaia como a Touka, por exemplo, tipo, com a roupa da cafeteria, e aí, tipo, ela fosse bater. Tipo, ficar com a Kagune exposta no meio da batalha e bater como a Touka. Eu acho que seria interessante a Fancast começar a adicionar mais esse modelo de personagem, tipo, com a Kagune exposta. Que é o que já estão fazendo, como a Touka da cafeteria, o Naki, os personagens de evento. Eu tô vendo que a Fancast tá fazendo bastante isso, então acho que seria uma boa oportunidade. Eu acho que essa Kaia seria muito boa como uma DPS em área também. Tem que seguir o padrão, né? Dano em área. Aqui temos o Enji Koma, mesmo caso da Kaia. Personagem um pouco esquecido, que deveria ter a Kagune exposta em campo de batalha. Acho que o Enji, cara, ele seria interessante como controle, porque naturalmente ele já dá muito debuff na sua versão padrão do jogo. Então acho que poderia continuar seguindo esse padrão. Seria muito interessante. Aqui também temos outro Enji Koma. Só que, cara, essa versão aqui seria como, por exemplo, a Touka Casual. Seria aquele personagem quebrado. Só que esse Enji Koma, eu realmente não tenho noção de como que ele se encaixaria. Mas eu acho que seria interessante dele ser um tipo um suporte. Um suporte que bate. Eu acho que seria muito interessante isso. Gente, aqui agora vamos entrar num patamar bem mais complicado a partir de agora. Vão vir personagens bem mais polêmicos. Galera, Aeto Yoshimura. Complicado. Ela vai vir pro jogo com toda certeza? Cara, não é possível. O tanto de personagem até agora que adicionaram não vai vir a Eto Yoshimura. É complicado. Eu tenho quase certeza de que vai vir. Eu vou parar de ficar dando certeza porque a gente nunca sabe do futuro, né? Mas, cara, como que eu acho que seria interessante a Eto vir? De ser uma coisa seguinte. Vir a Eto com, tipo, um pouco de bandagens do corpo, né? E quando ela fosse atacar, ela virasse a coruja no meio do campo de batalha. Que aí resolveria a questão do tamanho dela em campo. E o que seria uma solução boa, porém não acho que a Funcat iria chegar a esse ponto de ter esse pensamento. Mas, enfim, o que a gente pode fazer quanto a Etukakuja é esperar. Pra quem é da Ogiri, recomendo sempre ficar com um diamante no bolso. Ainda mais por causa depois dessa chegada desse Noro. Inclusive, a gente ainda tá esperando a chegada do Tatara de Manto Azul pro banner, né? Nós temos que lembrar isso. Gente, aqui é um personagem que, tipo, com certeza vai vir também. Eu já dando certeza de novo. Tá, vamos falar que talvez venha, porque eu tenho que parar de ficar dando certeza dessas coisas. Mano, o Juice é um personagem que eu tenho quase certeza que vai vir, né? Quase. Por isso que eu estou falando quase. Porque, mano, é aquilo. Eu acho que já era pra ter vindo esse Juice, na minha opinião. A Cat tá enrolando muito. A gente já tá na Season 10, 11, não sei. E até agora não veio esse Juice. O jogo, ele demora muito pra lançar Juice, mas a gente já vai ter um Juice de Halloween aí. Apesar de que a gente recentemente teve o Juice de Scorpion, né? Então acho que eu não tenho muito lugar de fala por conta disso. Mas, cara, acho que esse Juice aqui, eu vou ser sincero. Eu acho que esse Juice aqui seria interessante um tanque barra DPS. Tipo, um tanque que desse muito dano. Só que aí ele daria dano, tipo, como alvo único, single damage. Porém, eu gostaria que esse Juzo
tipo, batesse de frente em questão de tanque com o Arima. Eu acho que seria interessante, porque, querendo ou não, o Juzo tem um poder destrutivo, mas eu sempre tive a ideia, não sei porquê, do Juzo dando muita defesa pro time. Eu não sei o porquê, mas acho que seria interessante um Juzo tanque barra DPS. Aqui agora, gente, vamos partir pra outra parte mais polêmica, que é o quê? Tokyo Ghoul Pinto. Cara, Tokyo Ghoul Pinto é um... Eu tenho certeza que quase ninguém lembra disso. Só os verdadeiros fãs de Tóquio. Cara, esse Tsukiyama e essa garota que eu não sei o nome. Eu acho que seria interessante o Tsukiyama, ele vir, tipo, um Naki da vida. Vir um personagem suporte pra... Como que fala? Pra quinto de personagem sem organização. Essa garota, eu não lembro o nome dela, mas eu acho que ela seria interessante vir como uma personagem que, tipo, você coloca que nem o Amon. Você coloca em parceria com o personagem e desce buff. Essa garota, eu acho que seria interessante que ela fosse uma suporte, uma buffer, né? Só que é aquilo, gente, a chance desses personagens chegar é extremamente baixa. É extremamente baixa esses dois personagens chegar. É extremamente... Talvez o Tsukiyama não, mas essa garota aqui, mano, é extremamente baixa a chance dela chegar. É muito, 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 muito baixa. Mas, cara, é aquilo. A esse ponto que a Fancast está chegando, não podemos duvidar de mais nada. Então, eu acho que seria interessante se viesse. E eu acho que é possível, porém bem difícil de vir. Aqui, gente, já vamos entrar aqui em um Tokyo Ghoul muito interessante. Tokyo Ghoul Jack. Cara, Tokyo Ghoul Jack, eu acho que daria pra adicionar. Tokyo Ghoul Jack e Tokyo Ghoul Pinto, na real, eu acho que são difíceis, porque eu não sei se tem direitos autorais, tipo, independentes, ou se então se faz parte do clássico. Eu não tenho certeza, eu não sei ao certo quanto a isso. Mas, cara, eu gostaria muito que viesse o Gol Abóbora. Sinceramente, eu acho que daria um carnaval perfeito o Gol Abóbora. Eu acho que seria muito bom o Gol Abóbora de carnaval como DPS de dano em área. Cara, eu acho que seria muito foda se tivesse esse gol. Eu não sei muito sobre, eu sei que o nome dela acho que é o que? Yumi? Não lembro. Minami, é Minami, tô vendo aqui embaixo, Uruka Inami. Mas, cara, eu acho que seria muito interessante se viesse esse gol abóbora aqui. Principalmente de carnaval como DPS. Minha opinião, tá, gente? Aqui vou ainda no gol abóbora, né, gente? Agora sim a Minami. Eu acho que esta Minami, em específico, poderia vir, não como DPS, mas... Cara, talvez controle ou tanque pra personagens sem organização. O jogo tá precisando de personagens sem organização, isso é fato. Mas, cara, é aquilo. A chance de chegar é mínima. É mínima. Mínima, 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 mínima. Cara, se chegar, vai chegar bem na frente do Tokyo Ghoul Break the Chains. Mas bem na frente. Então, cara, acho que seria interessante vir a Minami, que é uma das minhas personagens preferidas a propósito de Tokyo Ghoul. E aqui, eu acho que todo mundo tava esperando que viesse esse Arima, mas não o de colete, né, gente? Que é aquele Arima que tem, que ao invés de uma maleta, carrega o suporte do violão lá, com as kinks dentro dele. Cara, esse Arima, em específico, como já recebemos um Arima DPS bem recentemente, eu acho que este Arima aqui se encaixaria bem como um controle ou suporte. Só que, claro, ele iria bater com toda certeza. Só que em alvo único. Eu acho que seria interessante ele bater em alvo único. Cara, mas eu acho que esse Arima, ele bufaria. Quer ver, ó? Acho que seria interessante ele bufar defesa, não HP. Porque, querendo ou não, a CCG, por mais que ela tenha muito escudo, ela tá precisando de mais defesa e HP. A CCG tá precisando urgente. Porque, por exemplo, a Ogiri tá batendo fácil. Ainda mais com a chegada desse Naki, que vai debuffar o time inimigo. Agora ninguém bate praticamente na Ogiri. A Ogiri e a Anteica agora tá quase pau a pau. Eu só acho que na real, eu acho que na real a Ogiri tá passando, né? Não sei. Mas eu acho que, como a CCG decaiu muito, eu acho que seria interessante chegar um tipo de personagem assim que, tipo, fosse buffar a defesa, a HP, mas desse um dano legal, sabe? Não precisa dar muito dano, mas seria interessante esse Arima dar um certo dano considerável, tipo na taxa do que? 1 milhão, 2 milhão, por aí, né? Seria aquele personagem que você não usaria muito, mas seria aquele personagem que, tipo, só de estar no campo, ele já bufaria o time, sabe? Por isso que eu acho que ele seria interessante como controle ou suporte.
E aqui, gente, a gente passa pro nosso penúltimo personagem com o Yamori, jovem, do Tokyo Ghoul Jack ainda. Cara, eu sinceramente acho interessante adicionarem esse Yamori. Porém, eu acho que também, assim como a Minami e o Tsukiyama jovem, é a chance extremamente mínima. O Arima com o violão ainda dá. Mas agora este Yamori é outro que se chegar é muita sorte. Muita sorte. Porque, cara, eu não tenho noção do que eu colocaria pra esse Yamori. Mas se fosse pra colocar alguma classe, eu colocaria como DPS, porque acho que é padrão do Yamori já ser DPS ou explosão, né? Então, acho que um DPS ou explosão pra ele seria interessante. E aqui como último personagem, eu sei, é um personagem bem meme, mas, cara, merece seu lugar no Tokyo Ghoul Break the Chains. Merece. Já uma vez me enganaram achando que eu achei que ele iria vir de carnaval. Mas eu fui imbecil de ter acreditado que a Big Madam viria de carnaval. Apesar de que com esse Ultra, não vamos duvidar de mais nada, né, gente? Mas, cara, acho que seria interessante a Big Madam, tipo, ela vindo pro jogo assim, né? Só que tem um porém. Tem dois poréns, na real. Primeiro, personagem meio esquecido. Dois, essa versão dela em específico, ela apareceu no Rei. Então, teriam que adicionar alguma versão de flashback do Juzo, do clássico, se eles quiserem trazer alguma versão dela pro jogo. Mas aí não seria essa versão, porque essa versão aqui, se eu não me engano, é do Tokyo Ghoul Rei. Mas dá pra adicionar. É uma personagem que, tipo, tá apta a entrar no jogo. Eu vejo ela como uma personagem de explosão. Ela parece uma personagem muito, muito ofensiva. Então, cara, eu acho que se a Big Madam chegar, vai demorar pacas. Porque, cara, é aquilo. A chance de chegar também é bem baixa. Mas, sinceramente, com a Fancat fazendo ultimamente esses personagens que eu nem sabia que existia, tipo esse Uta Loiro e a Kyoko, eu não duvido de mais nada. Mas, cara, o vídeo foi esse. Eu achei que o vídeo ia durar mesmo, mas até que durou um tanto muito bom. O próximo vídeo, rapaziada, vai ser ou notícias de Tóquio, ou então girando no Juice de Halloween. Então, na real não. Eu acho que talvez eu tenha que fazer a prévia desse Juice quando ele chegar. E como o Juice é um dos personagens que eu mais gosto, eu acho que eu vou fazer a prévia dele sim. Só que, tipo, até agora a gente tem nenhuma notícia dele. A gente só sabe que vai vir um Juice de Halloween. E, bom, é dito em um daqueles posts que eu fiz com o Kevin falando pra gente, que esse Juzo, ele vai vir depois da Kyoko e do Naki. E foi respectivamente assim que ele falou. Kyoko e Naki. E essa foi a ordem que eles vieram. Então, cara, o que tá dando a entender é que agora vai vir esse Juice de Halloween. Com um novo evento também. Mas a gente tem que pensar uma outra coisa também, gente. O que vai ser a dupla desse Juice? Porque quando chega evento assim, esses personagens nunca chegam sozinhos. Sempre chegam com alguma dupla. Cara, eu voto muito pra que a dupla desse Juice não seja nenhum CCG, não seja nenhum Aogiri, não seja nenhum Anteiko, mas sim algum personagem, sim organização. E quais personagens que eu acho que seria apto pra chegar? O Jason ou a Ryze. Cara, porque a Ryze, ela é uma personagem bem tenebrosa. Acho que seria interessante ela, de Halloween, chegar, sei lá, talvez como Blood Mary, entendeu? Acho que seria interessante. E o Jason dispensa comentários, né? Não preciso nem falar com que fantasia ele viria. Ele viria de Vorgers. Então, cara, eu acho que seriam duplas interessantes e bem possíveis de se chegar. Mas, cara, é aquilo. Eu não duvido de nada que vão mandar uma Hinami, por exemplo. Mas, cara, eu acho que, tipo... Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou aprender a fazer enquete. Eu vou fazer uma enquete lá no canal, na aba do canal. E vocês votem lá. Quem que vocês acham que vai ser a dupla desse Juice? Eu vou postar lá. Vocês vão ver. Eu vou aprender a mexer nisso e eu vou postar lá. Mas enfim, galera. O vídeo foi esse. Eu sou o Dinossauro Massa. Me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!